Olá, eu sou Diego Pinto, gerente de RMA do Grupo H2I, o maior distribuidor de tecnologia da Bahia. Estou aqui no RMA Central e vim fazer um vídeo para vocês muito interessante. Como economizar tempo e dinheiro testando a memória do computador do seu cliente. Vem comigo. Você deve estar se perguntando, como eu vou ganhar tempo e dinheiro fazendo apenas um teste de memória? Imagine essa situação. Você tem um cliente chamado Pedro. E o Pedro, ele liga para sua loja reclamando que o computador dele está com a tela azul. Ou você tem duas opções nesse caso. Ou você desloca um técnico até a casa do Pedro, ou o Pedro vem até a sua loja. Vamos imaginar que o Pedro chegou na sua loja, reclamou que a memória está ruim, você de imediato fez a troca da memória e liberou o computador para o Pedro. Depois você tem que pegar essa memória, fazer todo um processo até o RMA, deslocamento, da entrada no RMA, aguardar o prazo de laudo. E vamos supor que esse laudo deu como se a memória estivesse boa. E logo em seguida, após alguns dias, o Pedro liga furioso, reclamando que o computador voltou a dar a tela azul. Ou seja, a memória estava boa, tanto a de Pedro, quanto a outra que você teve que fornecer para poder suprir ali de imediato aquela reclamação. Então, com isso, você perdeu todo um tempo de deslocamento seu até o cliente ou do cliente até a sua loja. Depois, um deslocamento da sua loja até o RMA. O tempo de aguardar toda essa análise. Ainda por cima, o cliente ficou descontente por uma análise mal sucedida, apenas trocando uma peça, supondo que a memória, a nova memória, supondo que a memória antiga não estivesse com o problema. Com isso, você vai ganhar um tempo fazendo um teste de imediato, ou na casa do cliente, ou na sua loja. Se esse teste apresentar o defeito, de imediato você vai fazer a troca por uma nova e vai ficar tranquilo sabendo que de fato a memória apresentou o devido defeito. Um outro ponto a ser considerado é a questão financeira, porque de imediato você vai ter que fazer uma recolocação de peça nova, gerando aí um custo para a sua empresa, fora o custo de deslocamento até o RMA, o que gera tempo do colaborador, gera a gasolina, todo o transporte, tanto de ir levar o produto quanto de receber o produto. Além também da questão que você vai ganhar uma confiança a mais com o cliente, fazendo um diagnóstico mais preciso, onde ele vai gerar uma confiança e um retorno garantido de mais compras na sua loja. Nesse teste faremos da memória DDR3. Porém, pode ser feito também o mesmo teste nas memórias DDR4, DDR2 ou até na futura DDR5. As ferramentas necessárias para esse teste vai ser um pendrive com o programa Harrisboot, onde a gente vai ensinar aí também no card aqui em cima, como também um CD ou DVD, que também a gente vai ensinar no vídeo do card assim. Para fazer esse teste, usaremos a nossa bancada de teste. Nossa bancada ela é composta por uma placa-mãe H61, a do X, um processador Core i5 12400 MHz, uma fonte de 500 watts, um HD Samsung de 500 GB, um DVD-ROM. Lembrando que não precisa ter uma bancada de teste para fazer o teste da memória, tá? Qualquer computador, qualquer componente, computador, notebook, você vai fazer os mesmos testes, ok? Pronto, pessoal, vamos entrar na BIOS. No caso aqui eu vou apertar a tecla Del, Delete. Lembrando que cada computador ele tem um botão específico para entrar na BIOS, tá? F1, F2, F9. E aí cabe a verificar com o fabricante qual é o botão específico, ok? Pronto, então entra na BIOS, você vai na opção boot. E aí você vai escolher qual boot vai ser a prioridade de início, Então eu vou escolher aqui para iniciar o boot pelo CD-ROM. Caso fosse pendrive, eu vou escolher a terceira opção, Generic Flash Disk, que no caso aqui é meu pendrive, ok? Mas aqui eu vou escolher para iniciar pelo CD-ROM. Botei ali com a opção 1, vou em salvar. Aí, no caso, ele pede para confirmar, Você quer salvar e resetar? E sim, dá um OK. E ele vai fazer o reinicio da máquina para acessar o sistema. Aí, nesse caso, sendo pelo pendrive ou pelo CD-ROM, vai ser a mesma opção, tá? O importante é que sempre inicie pelo programa. Pronto, ele fez a leitura do CD. Aqui nós verificamos que nós estamos no Harrisboot versão 15.2. E você vai na opção Main Teste 86+, tá? Esse é o programa específico para teste de memória. Tanto o Windows Memory Diagnostic quanto o Main Teste. Mas nesse caso aqui vamos usar o Main Teste, que é mais prático.
Então Enter. Pronto. Iniciou o teste e aqui nós já verificamos que nesse teste a memória possui defeito. Como é que você sabe que a memória está com defeito? A primeira opção é as taxas em vermelho que aparecem, tá? E a contagem de erros, ok? Lembrando que essa memória é uma memória DDR3, né? E 2015 megas, né? Que equivale a 2 GB, ok? Então aqui nós já sabemos que essa memória já está condenada, tá? Vamos fazer um novo teste, vamos botar um novo módulo e verificar aí se vai passar realmente no teste ou não. Vamos lá. Pronto, pessoal, ao iniciar o teste aí, você vai entrar na BIOS. No meu caso aqui é a tecla Delete, mas a depender do computador, né, da placa-mãe, você vai verificar, né, com o fabricante qual é a tecla para entrar na BIOS. Pode ser F2, F10, F12, F8. Aí você verifica, entra na BIOS, vai na opção Boot. No caso aqui, você pode escolher, né? No caso aqui, eu estou com um DVD, né? Um CD com Harris Boot e estou também com o meu pendrive. Se eu fosse iniciar pelo pendrive, eu ia no Generic Flash Disk, ia selecionar aqui. E com o CD-ROM aqui, eu sei que esse ATAP é o meu DVD-ROM. Eu vou selecionar aqui o ATAP, tá? Sempre lembrando que a primeira opção é a opção que você vai dar o boot no sistema. No caso, eu quero que dê o boot para o CD, vou aqui em ATAP. Aí eu vou na opção salvar, tá? Com Enter. E dou um Enter para salvar as configurações e resetar. Pronto, ele vai reiniciar, vai fazer a leitura do meu CD e vai abrir aí o sistema Harris Boot, ok? Fez a leitura. Pronto, aqui indica que nós temos a versão 15.2 do Harris Boot. Vamos aqui na opção Main Test 86, tá? Lembrando que tanto o Windows Memory Diagnostic quanto o Main Tests são dois testes específicos para a memória. Nesse caso aqui vamos usar o Main Test. Dá um Enter. Pronto. Iniciamos o teste de memória. Aí vamos aguardar aí para ver se de fato essa memória está 100% boa ou se tem algum defeito aí oculto, ok? Pessoal, feito aí o teste completo, né? Aparecer essas informações aqui embaixo, né? PS complete, não erros, pressione ESC para sair. Aqui no caso ele informa que o teste completo, né? Ele passou, que não foi encontrado nenhum erro e ali pede ESC para sair. Aqui também podemos ver aqui que ele foi feito um ciclo de teste e que não foi diagnosticado nenhum erro, né? 0 erros. Eu vou deixar também para vocês aqui a próxima tela, que é referente a quando a memória apresenta erro. E aí você vai ver a seguir. Nessa tela, nós vemos aí um exemplo da memória com defeito, tá? Em menos aí de 10 segundos, né? 9, 11. Em menos de 10 segundos, o sistema já conseguiu identificar que a memória ali possui defeito, né? Aqui ele já aponta que ele fez uma leitura, né, de 13 mil erros apontados e você vê que com pouco tempo você já consegue identificar aí que a memória de fato está com defeito, né? Um caso muito pertinente é que às vezes o teste ali ele vai até, né, ele tem os ciclos de teste e a porcentagem. Então tem casos que no último ciclo, quando chegar em torno de 99%, ele vai apresenta o erro, né? São casos muito mais difíceis de ser identificado. Por isso que é muito bom fazer o teste e esperar ele até a sua conclusão final, tá? Isso para memórias que não identificam erro do início. Mas nesses casos aqui, você vê que em menos de 3 segundos já encontrou o defeito na memória, né? E aí nesse caso aqui você já pode descartar e dar o laudo aí que a memória de fato está com defeito, ok? Nesse vídeo eu ensinei a você como fazer um teste bem simples de memória, fazendo você ganhar tempo e dinheiro sem ter que deslocar até o fornecedor para algo tão simples. Também ensinei as ferramentas necessárias para fazer os devidos testes. Em caso você tenha alguma dúvida, ficou com alguma dúvida referente ao vídeo, eu aconselho você voltar do início, pegar todo o passo a passo e fazer esse teste tão simples que vai te render muito tempo e também dinheiro. E aí, gostou desse vídeo? De alguma forma esse vídeo te ajudou? Agora eu te aconselho a se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você será notificado toda vez que tivermos novos conteúdos aqui no canal. O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima e não esqueça, é fácil, é prático, é HDZ.
to wake your soul.